Bem, pessoal, vamos de dominância da BTC, que é o percentual que o market cap do Bitcoin ocupa em relação ao market cap de todo o mundo cripto. A análise da dominância é muito importante para a gente identificar não só uma eventual estação das altcoins, que pode promover uma alta exponenciada das altcoins, uma alt-season, mas também para a gente entender a força do capital humano e tecnológico dispensado em favor de outros criptoativos que não a BTC. Lembrando que a dominância da Bitcoin tem uma tendência geral de queda. Vou pular aqui para o gráfico semanal para a gente entender que a dominância da BTC até meados de 2016 girava em torno de 98, 99%. E ali, no segundo semestre de 2016, com o lançamento do white paper da Ethereum, que mostrou ao mundo todo o potencial da descentralização promovido pela tecnologia blockchain, aí a coisa já começou a mudar. A dominância começou a ameaçar perder 90%, e aí, com o início da negociação da ETH e o boom de ICOs que aconteceu em 2017, no primeiro e no segundo semestre de 2017, aí a dominância despencou de 98%, 99%, para a mínima alcançada até agora, a mínima de todos os tempos, em 35,41. A dominância tem uma tendência geral de queda, justamente porque o mercado vai reprecificando o capital humano e tecnológico de outros ecossistemas que não o da BTC. A Ethereum é que promoveu boa parte da criação de outros ecossistemas. A maioria das altcoins hoje que ali se fixaram no top 10 da CoinMarketCap surgiram a partir de um ICO bem sucedido na rede Ethereum, através de um token ERC20. Foi o caso da ADA, da TRX, da Zilliqa, Polkadot, Kusama não, porque o Gavin Wood foi cofundador da Ethereum e acabou se autofinanciando. Mas boa parte da maioria dos ecossistemas que hoje estão ali a Atom já foi um token ERC20 da rede Ethereum, basicamente surgiu de um ICO bem sucedido. Então a Ethereum mudou o jogo, por assim dizer. Então a gente chegou na mínima de 35%, avançou, depois voltou para um patamar acima de 70% e agora está acumulando aqui no patamar de 48%. Eu vou voltar para o gráfico diário para a gente entender que a dominância talvez tenha encontrado um platô resistencial muito interessante nesse patamar. Chegamos a bater naquele pumpzinho da dominância em 12 de abril de 23 em 48,9%. E aí bateu uma vez aqui nesse patamar de 49%, voltou, batemos de novo há poucos dias atrás, no dia 30 de abril fizemos uma máxima, voltou. É bem provável que a dominância agora acumule e não consiga transpassar esse patamar de 49%, porque muitas altcoins não tem nem mais para onde cair. E a BTC está iniciando aquela pernada impulsiva em direção a 36 mil dólares. Então, o mais factível é que a gente encontre a nuvem e promova uma acumulação aqui dentro da nuvem. Se houver aquela repulsa magnética aqui na nuvem, aí quer dizer que a BTC muito provavelmente vai tracionar sozinha, as altcoins vão ficar ali em compasso de espera, mas como a resistência subsequente está muito longe, em 58%, eu não acredito que a dominância vá conseguir superar essa resistência brutal em 49% para pular até 58%. Na minha leitura, ela vai acumular, de alguma maneira, ela vai incursionar para dentro da nuvem e iniciar uma acumulação longa na altura de 46%, podendo bater eventualmente até 45%. Mas antes de acabar de falar da dominância, eu queria falar da Fairdesk, essa exchange, essa plataforma de futuros que está com uma promoção muito interessante. Quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo e realizar o primeiro depósito no montante igual ou maior que 100 dólares e a depender do volume tradeado, pode ter acesso a um bônus, um depósito de bônus de até 6.500 dólares. Só o KYC já gera um bônus de 2 dólares, quem se identificar dentro da plataforma, e eventualmente aumentando o volume de trade,
o bônus pode chegar a $6.500, além do acesso ao Copy Trade, que tá aqui o link do Copy Trade do canal Trade with Renato, tá aqui na descrição do vídeo, vale muito a pena. Voltando para a dominância, gente, é muitíssimo provável que esse platô resistencial em 49% seja respeitado e a BTC incursione para dentro da nuvem. Aí, se a dominância realmente adquirir um viés de baixa e buscar a média móvel de 200 períodos, que provavelmente vai ser encontrada ali abaixo de 45%, aí sim vocês vão ver uma mega estação das altcoins, uma alt-season forte para fazer multiplicar o market cap dessas altcoins. Tudo depende também da BTC, que precisa startar essa pernada impulsiva no diário em direção a $36 mil. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ETH, Binance Coin. A ETH é o carro-chefe da mudança de postura da dominância. Vou fazer Litecoin, que está a menos de 100 dias do halving, a Avax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.